Meus amigos, estamos de volta com a nossa aula palestra sobre execução penal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre disciplina na unidade prisional. Mas de início, apenas complementando a resposta ao colega que foi dada na última aula, a questão foi se o advogado que fez a defesa do preso no processo de conhecimento, o cidadão veio a ser condenado, se ele está automaticamente habilitado no processo de execução. Então eu respondi que não, gostaria apenas de explicar melhor. Conforme já dito no início, o processo de execução penal é um processo autônomo. No processo de conhecimento, havendo a condenação, expede-se a guia de execução com os devidos documentos e encaminha para o juiz da vara de execução penal. Então, ali o advogado ele terá que entrar novamente com a procuração ou mesmo com cópia da procuração no processo de conhecimento. Se a comarca tiver apenas um juiz, então esse juiz mesmo será o responsável por fiscalizar, por comandar o processo de execução deste preso. Mas o processo, mesmo assim, será um processo à parte. Portanto, não estará automaticamente habilitado no processo de execução o advogado que fez a defesa do condenado. Muito bem. A lei agora fala sobre a disciplina, que é a seção 3. O que é a disciplina do preso? Bem, essa disciplina é interessante porque o preso sabe que ele vai estar em um local recolhido, estará em vigilância, então ele terá que colaborar com a ordem, né? Terá que ser obediente às determinações dos agentes de segurança, os policiais penais, a direção da unidade. Então isso é básico, né? Estão sujeitos à disciplina tanto o condenado à pena privativa de liberdade quanto à restrição de direitos, né? E se não respeitar as normas estabelecidas, poderão receber punição. Agora, interessante que a lei fala que não haverá punição nem sanção disciplinar sem que a lei o determine, né? As sanções poderão ser várias. Por exemplo, o preso que colocar em perigo a integridade física de outro poderá ser punido, mas a sanção em si não poderá colocar em perigo a integridade física ou moral do preso. Elas não poderão também ser coletiva, né? Se houver uma revolta, se houver uma revolta de vários presos, né? Se cometer ali falta grave, as sanções terão que ser individuais. E é vedado o emprego, por exemplo, da cela escura, que era um dispositivo muito utilizado há tempos atrás, quando o preso cometia uma falta disciplinar grave, ele era recolhido a uma cela escura, escura literal, sem luz, não teria comunicação nenhuma, ficaria ali por um tempo. E isso hoje é proibido. Então, o condenado, no início da sua execução, ele é alertado, é informado sobre como deverá ser o seu comportamento. Agora, o poder disciplinar do preso, esse poder é da própria unidade prisional, né? Se o cidadão o preso comete ali uma falta, então ele será julgado ali internamente por uma comissão que vai definir se a falta é leve, média ou grave. Se for falta grave, necessariamente terá que ser comunicado ao juiz da execução, porque a falta grave terá ali outras consequências. O preso que comete falta grave terá retardado o seu benefício de progressão de regime, terá suspensa a sua saída temporária, mas isso só o juiz da execução é que pode definir isso.
Agora é interessante, se o preso comete ali uma falta grave, né? Por exemplo, comete um crime doloso, então isso é uma falta grave. Isso ele estará sujeito também ao regime disciplinar diferenciado, né? Ele será colocado em uma cela individual. Esse regime diferenciado poderá ser por até 2 anos. Isso, mas só o juiz é que vai definir isso. Tá? E as faltas disciplinares, qual seria isso? Elas classificam, como dito, leves, médias e graves. É interessante que a tentativa, né, essa falta será punida com o mesmo rigor, como se tivesse cometido a falta. E quais seriam essas faltas graves? Incitar ou participar de movimento de revolta dentro da unidade, que vai subverter a ordem. Isso é falta grave. Fugir ou tentar fugir da unidade é falta grave. Possuir indevidamente instrumentos que pode causar dano a outrem, ou presos ou mesmo aos agentes de segurança também. Provocar acidente de trabalho. Descumprir o regime aberto às condições impostas pelo juiz. Isso é considerado falta grave, pode resultar até no recolhimento do cidadão. Indo observar os deveres previstos em lei, também. Ter na sua posse aparelho de telefone, radiocomunicador, isso também é considerado falta grave e que pode resultar em punição mais severa para o cidadão. Recusar submeter a procedimento de identificação do perfil genético também é a falta grave. E quem comete falta grave, o condenado a pena restritiva de direito que ele descumprir justificadamente a restrição imposta, né, conforme dito, retardar injustificadamente o cumprimento de obrigação imposta. Esse é para aqueles que que foram condenados, digamos assim, à restrição de direitos, e não ao recolhimento. A prática do crime doloso, né, na unidade, esse é uma falta grave que vai, como dito, né, poderá resultar na separação desse preso, né, do regime diferenciado por até 2 anos. E aí terá uma série de restrições. Por exemplo, a visita será limitada, visita de parentes, e monitorada desse cidadão. Duração desse regime será de até 2 anos. Estará em cela individual, ele terá apenas o direito ao banho de sol por 2 horas diárias e apenas a sua entrevista com o advogado é que será livre. Mas não terá essa visita como os demais presos, né? E a visita de parentes sempre monitorada. São questões que a própria lei determina e que a unidade deverá observar, comunicando ao juiz todas essas hipóteses, né, todas essas questões, para que o juiz da execução tome as devidas providências. E quais são as sanções disciplinares que poderá ser aplicada ao condenado ali ou mesmo ao preso provisório? Bem, a primeira é a advertência verbal. Se é uma falta leve, ele receberá uma advertência verbal. Poderá ser uma repreensão, uma suspensão, restrição de direitos, isolamento na própria cela, inclusão no regime disciplinar diferenciado. Esses primeiros, a própria unidade é que vai aplicar. Agora, inclusão no regime disciplinar diferenciado, somente o juiz da execução é que tem o poder de determinar isso, né? E conforme dito, com todas aquelas restrições. É interessante que a lei prevê essas punições, mas prevê também recompensa para o preso. E quais são as recompensas?
Então, o preso que tem um bom comportamento, que cumpre todas as determinações da unidade, esse preso ele poderá receber na sua folha, né, na sua pasta, poderá receber um elogio, ele poderá receber regalias também. Isso é uma previsão que está na própria lei da execução. Agora, e a aplicação das sanções? Como se dará? Essas sanções, como dito, serão aplicadas pela própria unidade prisional, né? Inclusive, a própria unidade poderá aplicar ali uma sanção de recolhimento à cela individual do preso, exceto a cela escura, conforme dito, nos casos ali de o preso cometer ali uma falta grave, né? Esse isolamento ou suspensão, ele não poderá exceder a 30 dias, né? Mas, mesmo assim, se é uma falta grave, a unidade terá necessariamente comunicar ao juiz, conforme dito, porque ele poderá resultar em punições bem mais graves. Qual o procedimento disciplinar contra o preso? Ao praticar falta disciplinar, aí vai ser, conforme já falado aqui, vai ser instaurado aquele procedimento interno, né? Procedimento ali, uma comissão que vai analisar essa falta cometida, vai inclusive dar oportunidade para o preso se defender, até mesmo através do advogado, né? Que vai fazer a sua defesa, e aí vai se definir que tipo de falta ele cometeu, se aquela falta é classificada como leve, média ou grave. Então, isso é uma função da própria unidade prisional. Concluindo que foi leve ou média, a própria unidade aplicará a punição. Poderá ser uma punição o quê? Uma restrição de visita, né? Poderá até mesmo ser o recolhimento a uma cela separada, uma cela individual. Então, essas punições serão aplicadas pela própria unidade. Agora, a falta grave será comunicada ao juiz, para que o juiz defina, então, se essa falta, ele vai decidir se, após analisar a documentação, a defesa e tudo, ele vai definir se realmente a unidade agiu corretamente e se pode ser considerado a falta grave, aquela falta cometida pelo preso. E aí sim, poderá retardar a progressão de regime, o juiz poderá suspender a saída temporária se o preso estiver no regime semiaberto. Então, essas são as definições que a gente pode encontrar nessa questão da disciplina no ambiente prisional. Muito bem, aqui nós chegamos ao final dessa parte. Semana que vem nós vamos falar sobre os órgãos da execução penal, que inclusive foram criados, né, novos órgãos, né, após a lei, através de leis avulsas. Nós vamos definir quais são esses órgãos e qual a função de cada um deles. Mas eu lembro que estamos falando sobre essa lei da execução penal, 7.210 de 1984. Eu gostaria que mais gente assistisse, né, a nossas palestras e não esquecer de inscrever no nosso canal. Ok? Foi um prazer e até a próxima. Muito obrigado.